Cara, eu confesso a vocês que essa manhã é uma manhã muito boa, muito boa. Por quê? Porque eu vou pregar. Então, quando eu vou pregar, sempre é uma manhã muito boa. Eu já acordo mais cedo, be humble. Eu tô tão cheio de humildade hoje dentro de mim, entendeu? Que eu não vou incrementar um pouco antes aqui. Fazia tempo que eu não subi aqui, então vou segurar aqui no corrimão, aqui, não vou soltar. Mas eu sei que, cara, até a gente tem muita coisa para falar. Eu tenho muita coisa para falar hoje. E eu sei que vai ser maravilhoso aquilo que Deus tem para dizer para nós. A Bíblia é fantástica, né, cara? A Bíblia é fantástica. Eu confesso para vocês que não existe algo que me dá mais prazer, cara, de quando eu sento dentro da minha cadeirinha, boto minha palavra, a Bíblia ali na frente, cara, e começo a escutar o que ela tem para falar para mim. Isso me deixa fascinado. Quem tem que aguentar tudo isso depois é minha esposa. Eu prego para ela todo dia, mesma coisa, durante 15 anos. E ela continua fiel, vindo nos cultos todo domingo comigo, cara. Isso prova que a palavra é poderosa, né? Mas, be humble. Eu vou fazer, depois eu vou mudar o cronograma aqui, mas depois eu volto. Mas eu queria falar um pouco sobre be humble hoje. Eu sei que nós estamos vivendo uma semana, cara, que semana louca no nosso país, né? Que isso, cara? Meu Deus do céu, cara. Troca de poder e impeachment. Ontem, 1h da manhã, eu cheguei em casa, anúncio do plantão. Quando começa a tocar a musiquinha do plantão, né, você fala, caramba, deu zebra. Né? Você já fica esperando a pancada que vai vir. Impeachment, meu Deus, Temer, e vai JBF, e vem todo mundo, cara. JBS, Federação CBF, eu ia falar. Por causa que eu joguei futebol com eles, foi uma humilhação, então eu tô na CBF, né? JBS. Cara, doideira. Na minha história, eu acho que eu não me lembro de uma crise tão acentuada como essa. Não tenho na minha memória isso. Mas graças a Deus que nós cremos em Deus, né? Você não crê nisso? Graças a Deus, porque o nosso Deus, Ele não perdeu o controle. Você crê nisso? Você acha que Deus perdeu o controle? Você acha que Deus perdeu essa batalha? Não. Essa vitória, essa batalha já foi ganha. Essa batalha foi ganha 2000 anos atrás, Fará. Ele não perdeu o controle ainda. Ele não perdeu o controle da política. Ele não perdeu o controle do sistema. Ele não perdeu o controle da tua vida. Você crê nisso? Ele não perdeu o controle da tua vida, meu irmão. A tua vida está sob o controle dele. A tua história está sob o controle dele. E isso é motivo de muita alegria, porque nós podemos confiar num Deus absoluto, num Deus que é Senhor dos senhores, que é Rei dos reis, que é o político dos políticos, que é o maestro de todas as coisas. Isso me dá a garantia que, independente da circunstância que nós estamos passando como nação, a glória de Deus vai ser manifestada. O reino de Deus e a sua justiça vai ser manifestado. Por que vai ser manifestado? Porque eu e você, como filhos de Deus, nós não andamos por circunstância, mas nós andamos por aquilo que nós cremos. E quando eu ando por aquilo que eu creio, eu estabeleço o plano original de Deus, e não a circunstância que eu estou vivendo. Ou seja, independente daquilo que eu estou vendo agora, independente de todo o caos que nós estamos presenciando, eu tenho uma notícia para você. Quando você não observa o caos, mas você observa aquilo que Deus falou sobre o caos, nós trazemos à existência coisas do sobrenatural aqui na terra. É assim que é. Isso na tua vida, isso na política, isso em qualquer circunstância. É assim que nós movemos o reino celestial. E é assim que nós vamos fazer acontecer nessa época. O Cal ontem falava comigo, ele falou assim, Vina, fecha o fone aí de pastor, vê que eu não sou pastor, mas eu tenho uma estratégia para mudar o país agora. Eu não vou falar isso. Posso falar, Cal? Nessas alturas vamos falar então. Eu voto no Cal. Cal falou assim, eu tenho uma estratégia. A estratégia é o seguinte, tira o pastor agora, escolhe o pastor e vê o Cal pensando. O Cal falou assim, vamos juntar 200 pessoas. Pega essas 200 pessoas, cara. 7 delas a gente separa, entendeu? Mas o que a gente vai fazer? A estratégia é o seguinte. Em uma semana, a gente prepara os caras para ser franco atirador, escopeta R15. Botamos os caras tudo em cima dos prédios, entendeu?
Mano, e fazemos uma limpa. Só uma limpinha. Lá em Brasília, assim, ó. Que caia 7, cara. Que caia 7 só, assim, ó. Pro último, cara. Mano, você vai ver o outro, cara, que vai vir tentar fazer alguma coisa. Dá um medo, não dá? Dá um medo de fazer depois. Estados Unidos, os caras matavam, velho. O cara fez B.O. pá, na cabeça. Ela morreu, John Kennedy e tal. Técnicas do caos de política, entendeu? Se você pensar, tem um lado bom aí nessa história. Meu Deus do céu, gente, é muito diferente assim. Já que alguém tá morrendo, vamos decidir quem morre, cara. Quem vota no cara, levanta a mão e dá um glória a Deus. Meu Deus do céu, velho. A gente tá indo muito fundo nessas coisas, cara. Cara, mas a gente tem que se mover, pessoal. Cara, é inaceitável o pacifismo que nós vivemos, cara. É inaceitável, cara. Você ter tanta coisa preciosa dentro de você e nós nos calarmos e simplesmente ser a rede social a nossa maneira de expor o nosso pensamento. Nós temos que agir, nós temos que ir à frente disso. Nós temos que fazer coisas. Se mova. Tome conta, cara, como é que é do estudantil que tem nas faculdades? Grêmio. O Grêmio. Toca lá no Grêmio, cara. Os gaúchos aí, gremista, cara. Toca no Grêmio, meu irmão. É forte! Se tocar o Grêmio, cara, vai ficar internacional o negócio, cara. É isso aí. Cara, temos que tocar, temos que agir nos negócios. Lidere lá, cara, lidere os partidos, cara. A gente precisa de vocês nos partidos políticos. Nós precisamos de vocês nas comunidades. Nós precisamos dos filhos de Deus reinando. Nós precisamos dos filhos de Deus reinando no meio da política, no meio da moda, no meio da advocacia. Nós precisamos, lá é o teu lugar. Mas desse pensa o seguinte, tá, mas se eu tiver uma posição dessa, provavelmente eu não vou ser mais humilde, né? Be humble e tal. Cara, que conceito errado que nós estamos vivendo de humildade. Que conceito distorcido. E hoje eu tenho 40 minutos para falar para você o que eu acredito sobre be humble. Be humble. Sabe o que eu acredito que é be humble? Sabe o que eu acredito que é humildade? Sabe o que eu acredito que é ser humilde? Cara, já estou suando que nem um louco aqui. Vou tirar a roupa. Deus, vocês fazem rir, cara. Tira a camisa. Você sabe qual que foi um dos maiores atos de humildade? Um dos maiores atos de humildade que houve em toda a história, foi Jesus tirar a roupa, cara. Filipenses diz que ele se esvaziou de si. Filipenses narra assim, ó, que o rei, o filho de Deus, velho, ele se esvaziou de si, tomando a forma de servo. Ele se humilhou. Ele se despiu de glória. Ele se despiu de poder. Ele se despiu de toda forma poderosa, divina, miraculosa, entendeu? Grandiosa, espetacular, esplêndida. Cara, toda a divindade que estava dele, ele tira tudo aquilo. Ele abre mão de tudo aquilo. Fica peladaço, nuzinho. E fala assim, ó, agora, qual é a forma que eu estou? Agora eu estou em forma de servo. Eu estou em forma de homem. E isso, porque eu fiz isso, eu manifesto algo chamado humildade. Interessante isso, né? Interessante. Sabe o que eu acredito que é? A humildade é? Para mim, Vinícius, se você não quiser acreditar nisso, porque não está escrito, entendeu? Se você quiser que você acredite, mas se você não quiser, você não acredita, mas depois eu comprovo em algumas passagens. Para mim, humildade, a palavra humilde, não é nada mais, nada menos do que a humanidade de Deus se manifestando na minha humanidade. Humildade, para mim, é a humanidade de Deus se manifestando na minha humanidade. Isso para mim é humildade. Isso para mim é agir em humildade. Só que agora eu preciso entender como isso. Você percebe, se você começa a olhar a Bíblia, se você começa a estudar ela, até Jesus Cristo, a humildade, ela tinha um foco. E que é o que eu vejo hoje, até hoje. Qual que era o foco da humildade? Para que você agia de humildade? Você agia de humildade, primeiro, quando você precisava de alguma coisa. Quando você necessitava de algo.
verdade? Então, cara, eu preciso de algo. Cara, eu preciso... eu vou lá, tô lá no semáforo. Cara, eu preciso ganhar uma grana do cara que parar o carro aqui. Então, o que eu faço? Eu me faço de humilde. O que é se fazer de humilde? Eu tenho que mostrar para essa pessoa que eu sou inferior a ela. Eu tenho que mostrar para essa pessoa que eu tenho menos que ela. Eu tenho que mostrar para essa pessoa que eu preciso dela, que eu não consigo viver sem ela. Então eu me faço de humilde. Eu coloco uma capa de humildade. Venho todo constrangido, como se eu não tivesse poder nenhum, como se eu não tivesse força nenhuma, como se eu não tivesse capacidade nenhuma. E eu chego para essa pessoa e falo assim: cara, eu preciso de um dinheiro. Você pode me ajudar? Eu me apresentei como humilde. Ou de outra forma, como me apresento de humilde? Caramba, deu B.O., fiz cagada. Fiz zebra, cara, puta vida, cara, não era pra olhar pra mina, cara. Olhei, troquei mensagem, não sei o que, cara. Puta, deu pega, cara, mas eu tô namorando, meu irmão. Cara, tô namorando. Caramba, e ela descobriu. Ela pegou o telefone e tava lá a mensagenzinha, um beijinho. Ela abriu a mensagem, tinha toda a ideia ali rolando. Cara, o que você vai fazer após isso? O olhinho de gatinho abre, né? Me perdoa, amor. Cara, a capa da humildade vem, né? A capa da humildade, o chinelo da humildade, cara, você bota o chinelo. Amor, eu não sabia o que eu estava fazendo, me perdoa. Eu não sou nada, eu não valho nada. Eu sou o resto do mundo, eu sou a escória da terra, né? Eu sou o cocô do rato que morreu do ladrão, do bandido, com aquela história que os caras falam lá, não sei como é que é. Cara, mas eu sou pó, eu sou lixo. Amor, me perdoa. Me perdoa. Não é verdade? Tô mentindo ou tô errado? Você coloca a capa de humilde, tô mentindo ou tô errado? Isso aí, vai pegadinho. Você não tem como fugir dessa. Cara, você colocou lá, humilhado. O que é humilhação pra você? Humilhação é a pessoa, é o meu namorado, é minha namorada sentir pena de mim. Ela tem que sentir pena de mim. Ela tem que olhar pra mim com pena. Porque se ela olhar com pena pra mim, cara, eu consegui o perdão dela. Então eu me apresento como humilde, eu me apresento humilhado, e por isso eu consigo perdão. E por isso eu consigo alguma coisa. Por isso eu consigo, cara, o que eu preciso. Então, o meu dever como humilde é me apresentar inferior aos outros. É me apresentar sem nada. É me apresentar como escravo. É me apresentar totalmente rendido. Se eu consigo isso, se eu ajo assim, eu consigo a atenção daquela pessoa. Porque o que eu estou dizendo para aquela pessoa? Você é maior do que eu. Você é muito mais poderoso do que eu. Você tem o poder de me perdoar. Você tem o poder de salvar minha vida. Você tem o poder de suprir as minhas necessidades. Então eu me humilho perante você. Eu me coloco numa condição de escravo. Eu me coloco numa condição de servo. Simplesmente porque eu necessito de algo teu. Be humble. Ele se tornou o be humble aqui que a gente está falando. Tem algo errado com isso? Tem algo errado? Não. Mas se você for ler a história, se você for ver agora toda a palavra de Deus, até Cristo Jesus, sabe o que você vai encontrar? Você vai encontrar pessoas e mais pessoas que se colocavam como escravos, se colocavam diante de Deus. Deus, nós não somos nada. Nós não somos nada. Em nós não existe valor nenhum. E porque em nós não existe valor nenhum, porque em nós não temos nada, nós precisamos de você. Eu preciso de você. Eu preciso da tua bênção. Eu preciso que você olhe para mim. Eu preciso que você preste atenção nas minhas necessidades. Então, eu estou aqui. Faz o que você quiser. Esse era o conceito de humildade. Esse era o conceito de humildes. Esse era gestos de humildade que nós encontramos e eu encontro até hoje isso. Não é verdade? Estou errado ou estou mentindo? Vai pedir perdão para tua namorada arrogante, meu irmão. Vai falar assim, ó, não, eu fiz mesmo. Fiz. Uhum. Não, mas daí você tem que ficar comigo mesmo assim, cara. Não, tu toma uma pancada, cara, que você nunca mais vai esquecer, cara. Perdeu, cara, perdeu. Eu preciso desse modelo que me
inferioriza para que eu consiga alguma coisa. Eu preciso desse modelo que me diminua para que eu consiga conquistar algumas coisas. E é assim que nós agimos até hoje. Quanto mais necessitado eu pareço, mais eu conquisto a tua atenção e me suprir as necessidades. Quanto mais pequeno eu apareço, mais eu chamo a tua atenção para que você me ame, para que você se apaixone comigo, para que você olhe para mim e me dê o que eu preciso, e assim vai. Ou seja, eu tenho que me parecer menor para que você consiga me dar alguma coisa, porque quem é igual não dá algo um para o outro. Não é verdade? Só que agora é o seguinte. Olha o seguinte. A Bíblia diz, cara, a Bíblia diz. Vamos voltar ao original, vamos voltar ao começo, vamos começar do começo. Pai, ele tem uma ideia espetacular. Qual era essa ideia? Qual que era essa ideia? A ideia de Deus era fazer o seguinte: existe algo dentro de mim, existe uma necessidade dentro de mim. E essa necessidade é uma família. Essa necessidade que eu tenho é uma relação. Essa necessidade que eu tenho é poder ver aquilo que eu tenho dentro de mim sendo manifestado em mais pessoas. E isso vai me mostrar que eu amo. Então Deus tem uma ideia espetacular que deu um OBO chamado homem. Que ele pega todo o seu desejo, toda a sua expectativa, tudo aquilo que ele queria, todo o seu amor. E ele pega a terra, ele pega o pó, ele transforma, faz um barro daquele pó, faz e daí aquele barro ele vai formando, pá, faz uns compridinhos, faz uns bracinhos, e ele olha assim e fala assim: caramba, tá parecendo comigo, né? Então vou dar uma aprimorada a mais, pá, entendeu? Vou afinar aqui, vou dar uma escurecida aqui. É como eu falo, cara, quem veio da terra é a gente, o carro foi feito da neve, né? Como ele falou, Deus fez em cima da neve. Eu já vim do barrinho mesmo, cara, barro escuro. Já pegou o barrinho, formou, botou o nariz e falou assim: caramba, eu consigo me olhar nisso. Eu consigo me ver nisso. E a Bíblia diz que ele sopra um sopro de vida dentro daquele boneco de barro. E aquele boneco de barro, um homem segundo a imagem e a semelhança do próprio Criador. Um homem segundo a imagem e a semelhança dele. Ou seja, Deus estava fazendo uma cópia dele mesmo na terra. Era isso que ele estava fazendo. Era isso que a história diz. E olha que interessante. Eu vou cortar a fila aqui. A palavra humildade, ela vem, sabe de que palavra? A palavra humildade, ela vem da palavra humus. Sabe o que significa a palavra humus? Terra. Terra. Humus é terra. Ou seja, humildade tem a ver com a terra. Humildade tem a ver com a matéria-prima que Deus criou o homem. Humildade tem a ver com a matéria-prima que Deus criou o homem. Então ele pega o humus e começa a me criar. Porém ele faz algo, ele sopra o espírito de vida, o espírito que está nele, e ele manifesta na terra a divindade. Ou seja, resumindo, o homem é a manifestação divina da imagem de Deus. Só que como essa imagem se manifesta? Por que essa imagem, por que Deus fez isso? Deus fez isso com um único objetivo: para que Ele, o Criador dos céus e da terra, o dono de todas as coisas, se relacionasse comigo. Não haveria propósito nenhum, se Ele criasse o homem e falasse assim: beleza, criei, vou embora, fica na terra que eu vou para o meu novo galáxia, entendeu? Aí o homem fica lá e Deus fica aqui. Não, isso não era o objetivo dele. Isso não era o propósito de Deus. O propósito de Deus ao criar o homem era para que eu me relacionasse com Ele. Era para que eu tivesse uma vida com Ele. Era para que eu tivesse intimidade. E nessa intimidade, e nesse relacionamento, nós manifestaríamos glória. Nós manifestaríamos a espetacularidade da glória de Deus, da presença de Deus. Esse era o desejo dele. Ou seja, humildade, ela tem um objetivo só. Um objetivo só. Sabe qual é esse objetivo? Humildade tem um objetivo, que é uma palavra: acesso.
O acesso me dá direito ao relacionamento. Eu não consigo me relacionar com uma pessoa que eu estou distante. Eu não consigo me relacionar com uma pessoa que está longe de mim. Não, é muito difícil. Para que eu e você nos relacionemos, eu preciso de um acesso a você. Eu preciso de um acesso. Eu preciso me ligar a você. Eu preciso me conectar com você. Eu preciso de um fio que me ligue a você. Se eu não tiver esse fio que me conecte a você, nós estamos rompidos. Não existe ligação. Não existe ligação. Se não existe ligação, não existe relacionamento. Se não existe relacionamento, Deus não se manifesta. O homem não foi criado para ser sozinho. Ao ponto de Deus olhar para Adão e falar assim: Adão, não é bom que você fique só. Você precisa de mais alguém. Por quê? Porque quando você tiver mais alguém, na coletividade você manifestará a minha glória. Sozinho, no jardim, você não manifesta nada. Sem eu, no jardim, você não manifesta nada. Você é simplesmente uma criatura. Mas quando eu e você, o humus e o espírito se relacionam, nós manifestamos a glória de Deus. Ou seja, o humus, o homem e o espírito conectados manifestam vida. O que acontece quando o sopro e o barro se conectam? O que acontece? A vida aparece. Porém, se eu separo os dois, se eu separo o humus, o pó, do espírito, não existe manifestação de vida. Mas quando eu conecto o humus e o espírito, existe manifestação de vida. Ou seja, só no relacionamento, só na conexão, a glória de Deus, a vida se manifesta. A vida se manifesta. Beleza, Vinícius? Eu entendi isso. Olha esse texto. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, do 26 ao 29, Deus vai dizer o seguinte: a vocação dos santos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, cara. O que esse texto está dizendo? Eu preciso que vocês prestem muita atenção nisso, senão vocês não vão entender aquilo que eu estou querendo falar. O que Deus está dizendo aqui? Deus está colocando todos os polos da sociedade. Deus está colocando todos os pilares. Ele está colocando o pobre, Ele está colocando o rico, Ele está colocando o branco, Ele está colocando o negro, Ele está colocando aquele que não tem nada com aquele que tem tudo. Ele está colocando aquele que conhece muita coisa com aquele que não conhece nada. Ele está colocando todos os polos, todas as condições humanas de posse, todas as condições humanas de conhecimento no mesmo pacote. Ele está dizendo assim: ó, eu sei que existe em vocês muita diferença. Eu sei que existe em vocês diversas diferenças. Alguns de vocês são muito bonitos, outros de vocês não são tão bonitos, né? Alguns de vocês são altamente conhecedores de tudo, porém há outros de vocês que não conhecem quase nada, quase nada. Há uns de vocês que possuem muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, e outros de vocês que não possuem nada de dinheiro, nada de dinheiro. Mas o que Deus está dizendo? Ele coloca tudo isso dentro de um balde. Ele pega essa piscina, melhor uma piscina, e joga tudo isso aqui dentro. Tá tudo aqui, ó, pá. E ele pega e fala o seguinte: se vocês não entenderem o princípio a qual eu tenho, se vocês não entenderem quem eu sou, vocês nunca conseguirão se relacionar. Se vocês não entenderem o que existe dentro de mim, se vocês não entenderem como eu criei vocês, se vocês não entenderem o ato de Jesus em Filipenses, vocês nunca vão compreender o que eu desejo para que a minha glória se manifeste em vocês. É impossível, porque vocês olham e medem as pessoas pela estatura delas, por aquilo que elas podem dar ou por aquilo que elas não podem dar. Vocês olham para as pessoas e se movem por necessidades.
Você se relaciona com uma pessoa por aquilo que ela pode te dar ou por aquilo que ela não pode te dar. Ou seja, se uma pessoa não pode me dar nada, eu não me relaciono com ela. Se uma pessoa pode me dar muita coisa, eu me relaciono com ela. Por quê? Porque ela pode me dar. É assim que vocês se relacionam. Ou seja, por que eu vou ficar perdendo tempo com uma pessoa que nunca vai me dar um oi, que nunca vai me dar um dinheiro, que nunca vai me fazer eu viajar com ela? Não, eu não vou me relacionar com essa pessoa. Ou seja, eu separo ela, eu coloco ela de lado e eu prefiro alcançar as pessoas que podem me dar alguma coisa. Era isso que Deus estava dizendo. Porém, ele está falando o seguinte: comigo não é assim. E a prova disso é em Filipenses. Olha o que a Bíblia vai dizer. No livro de Filipenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Cara, ele vai narrar algo poderosíssimo. Poderosíssimo. O texto diz assim. Olha o título. Exortação ao amor fraternal e à humildade. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito. Perceba que o que ele está falando? Ele está falando sobre relacionamento. Cara, presta atenção. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha igreja, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, cara, isso aqui é muito forte. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. De maneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. O nome que está acima de todo nome. Ele é Jesus. Filhos, vocês não entenderam o que eu fiz no Éden. Vocês não entenderam. Quando eu peguei a minha humanidade e coloquei dentro de vocês. Vocês não entenderam. Vocês não entenderam. Ao contrário, vocês deturparam isso. Vocês estão andando como escravos necessitados, totalmente divididos. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou dar um exemplo para vocês. E esse exemplo vai ser o meu filho. Filho, como deve ser no original? Explique para eles, mostre para eles como você tem que fazer. O filho olha para o pai e fala assim: pai, deixa comigo. Ele começa tirando toda a sua glória, começa tirando todo o seu poder, começa tirando tudo. Como eu falei no começo, pá. De repente ele está igual a eu e você, semelhante a nós. E isso a Bíblia diz que se chama humildade. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo o seguinte: eu preciso ser o acesso de vocês. O que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: eu vou mostrar para vocês como vocês têm que se relacionar. Eu vou mostrar para vocês como vocês têm que viver. Eu vou mostrar para vocês como vocês manifestarem aquilo que já está dentro de vocês. Eu vou mostrar para vocês como Deus é. E como Deus é? Ele vem e ele olha para uma prostituta. Se ele tivesse cheio de glória, se ele tivesse cheio do seu poder, se ele tivesse cheio da sua autoridade, o que ele faria quando ele olhasse para aquela prostituta? Automaticamente ele julgaria ela, ele condenaria ela e ela morreria. Se ele olhasse para um ladrão, se ele não tivesse tirado a sua glória, se ele não tivesse tirado todas as suas vestes, ele olharia para aquele ladrão e ele julgaria aquele ladrão, porque ele é correto, ele é sublime, ele é perfeito. Ele julgaria, e por ele julgar, ele condenaria aquela pessoa. Se ele olhasse para um casal que deu BO, que traiu e tal,
Ele condenaria se ele tivesse com toda a sua glória. Ele condenaria se ele tivesse com todo o seu poder. Porque ele nunca cometeu o erro. Porque ele é fiel, mesmo eu sendo infiel. A fidelidade dele condenaria a minha atitude. Mas ele não faz isso. Ele não faz isso. Ao contrário, ele se nivela a mim. Ele se nivela a mim, ele se diminui, ele se resume, ele subtrai dele a glória, ele subtrai dele tudo aquilo que poderia te julgar, ele subtrai dele tudo aquilo que poderia te condenar, e ele olha nos teus olhos como é igualzinho dentro de você, ele olha como semelhante a você, ele olha como se fosse você, ou seja, não existe uma diferença entre eu e ele, e por não existir diferença entre eu e ele, nós temos uma ligação, nós temos um acesso, e esse acesso manifestará a glória de Deus. Esse acesso manifestará o propósito original de Deus, que é nos vivermos em relação e comunhão. Essa é a grande diferença. Vocês não estão entendendo? Vocês estão entendendo? Não deve. É o seguinte, cara. Hoje nós criamos uma estrutura condenatória. Hoje nós criamos toda uma plataforma que só condena, que massacra quem não consegue. Nós criamos uma estrutura de uma religião que ela diz a seguinte, cara: se você é santo, você pode entrar aqui, mas se você não é santo, saia fora. O que nós dizemos? Se você consegue ter atitudes boas, você pode estar conosco. Porém, se você não consegue ter atitudes boas, eu tenho algo para te dizer: a salvação é só para nós e não para você. Mentira! A salvação é para todos. Amém. Porque Jesus se fez como todos. Jesus se fez como o menor e não como o maior. Ele nivelou por baixo. Ele nivelou pelo pior que tinha. Ele não nivelou pelo melhor que tinha. Quando ele nivela pelo pior, ele sabe o que ele faz? Ele justifica todos. Amém. Ele justifica todos. Isso é manifestar humildade. Isso é be humble. Isso é humilde. Humilde não é eu ter caridade. Humilde não é eu pegar, olhar para você e me mostrar como eu sou necessitado. Humilde é eu criar acesso entre todas as pessoas da terra. Humilde é eu saber sentar na mesa de uma prostituta e me nivelar a ela, e não pedir para que ela se nivele a mim. Humilde é eu olhar para o homem mais miserável e eu me nivelar a ele, ao ponto de ele ficar constrangido, porque ele sabe quem eu sou. E por eu saber quem eu sou, eu tenho autonomia de ser como ele é. Nós estamos condenando as pessoas. Sabe como você condena as pessoas? Quando você não se nivela com aqueles que são menores que você. Sabe como você condena as pessoas? Quando você se aparta daqueles a qual você deveria estender humildade. Sabe por que a igreja é um nicho de 200 pessoas? Porque nós não somos humildes. Porque nós achamos que a glória de Deus é só para nós. Porque nós achamos que a salvação é só para nós. E se eu dissesse para vocês que a salvação já está em toda a terra? Todos já são salvos. Todos já são salvos. Salvação não é um ato que você conquista, mas é um conhecimento que você adquire. Só que nós continuamos o quê? Não, eu só preciso ficar com os líderes. Eu só vou ficar com os bons. Eu só vou ficar com aqueles que podem me dar alguma coisa. Só que eu quero dizer, esse tipo de atitude não tem manifestado em nada aquilo que Deus é. Porque Deus se manifesta no humus, na terra. Na terra que não tem planta ainda. Na terra que não tem forma. Na terra que não tem beleza. Na terra que não tem cabelo bonito. Não tem dinheiro para dar para ele. Não tem nada para dar para ele. Meu Deus! Não tem nada para dar para ele. Sabe aonde Deus se manifesta? No pó da terra. No pó. Naquilo que está debaixo do teu sapato. Naquilo que você chega dentro da tua casa, você não tem coragem de botar dentro do teu tapete. Você pega esse pó, bate ele, joga o teu sapato para fora de casa, mas você não bota para dentro. Porque é pó. Pó vai sujar a tua casa. Pó vai sujar o teu relacionamento. Então você pega esse pó e tira dali. E tira dali. Sabe o que você faz com o pó? A primeira coisa que você faz com ele é limpar da tua frente. Você pega o pó e limpa da tua frente. Mas o Deus que eu conheço, ele pega o pó, ele pega
pega o pó com suas próprias mãos. Mesmo que ele não pode dar nada, ele não vai dar nada para ele. Ele sopra o fôlego de vida que existe dentro dele. Sopra sobre aquilo que não poderia dar nada. E aquilo que não poderia dar nada, a partir daquele momento, começa a viver e dar vida, e dar vida, e dar vida. Be humble. Humildade não é um ato de piedade que você... Não, mas é bonitinho, não. Humildade é você conseguir transportar as pessoas do reino das trevas para o reino da luz. Humildade é você olhar para o mais fraco e poder dizer para ele: eu sou igual a você. Não existe diferença nenhuma entre mim e você. Humildade é o criar pontes entre todas as esferas da sociedade. Humildade é o criar pontes entre aqueles que têm com aqueles que não têm. Humildade é eu ser uma ponte de acesso para que aqueles que estão marginalizados pela sociedade encontrem a verdadeira fonte de graça e luz. Isso é humildade. Be humble. Humildade é eu conseguir olhar com justiça toda uma nação. É eu conseguir olhar para um pozinho de nada e conseguir enxergar a forma mais perfeita, o desejo mais precioso que houve na terra, que era de um pai ter relacionamento, ter uma família. Isso sim, isso manifesta a glória de Deus. Isso manifesta a verdade do Pai, do Criador, em pegar o humus e soprar o fôlego de vida. Você está comigo? Humildade, humildes são aqueles que conseguem criar as pontes entre as diferenças. Humildes são aqueles que trazem a justiça nas relações. Os humildes manifestam a divindade na terra. Os humildes, eles pensam menos em si e mais nos outros. Humildade é a partícula do teu interior que manifesta o coração do Criador. Humildade é a partícula do teu interior que manifesta o coração do Criador. Talvez seja a partícula paterna que existe dentro de você. É aquela do pai que olha todos os filhos na casa e não enxerga diferença nenhuma entre eles. Isso é humildade. O resto é arrependimento. O resto é simplesmente para saciar os teus desejos. Mas humildade não tem nada a ver com aquilo que você precisa, mas tem a ver com o que os outros precisam. Isso é be humble. Isso é humildade. Você crê nisso? Amém. Eu quero estender para você nessa manhã. Humildade. Talvez dentro de você está sentindo humus. Só humus, sem vida. Humus sem vida. Talvez dentro de você, cara, nos relacionamentos da tua casa, a única coisa que não existe dentro do teu lar é a humildade. Se alguém grita, você grita mais alto. Se alguém bate no pé, você bate no pé mais alto. Talvez na tua vida é literalmente uma vida onde é que você está preso em tanta coisa, que quando você perceber, você já está mais perdido que qualquer outro. Humildade é você soltar os laços que te prendem. Humildade é você não mais buscar os seus próprios direitos. Humildade é você se esvaziar de si mesmo em todos os relacionamentos. Humildade é quando alguém te afronta com tudo. Você sabe que a única coisa que você tem que preservar naquele momento é a relação. Porque se quebrar a relação, a glória de Deus desaparece naquele instante. Então eu me submeto como humilde, como alguém que sabe quem é. Eu me esvazio de mim. Eu me esvazio da palavra que eu poderia matar. Eu me esvazio da palavra que eu poderia condenar ela. Eu me esvazio da palavra que eu poderia julgar ela. Eu me esvazio de toda a arma que eu tenho para poder destruir aquela pessoa. Eu abro mão disso. Eu me coloco como servo. Como servo. Para que aquele relacionamento manifeste a glória de Deus. Be humble. Be humble.